Não? Não, se alguém virar para mim, o chefe vira para mim, vira para você, e fala assim, você está extrapolando a liberdade que a gente está te dando, tá bom. Em qual ponto? Você me conta qual é o ponto que eu estou extrapolando. Eu vou voltar para o ponto que para mim é muito decisivo no que da crise do Flamengo e o meu ponto de vista não quer dizer que eu esteja certo. Se você teve férias do dia 19 de dezembro ao dia 11 de janeiro e voltou no dia 12 e planejou uma preparação para a temporada que ia do dia 12 ao dia 28, para você jogar no dia 21, você interrompeu a pré-temporada no dia 18. Veja que é diferente do Palmeiras, por exemplo, e do Corinthians, que voltaram a jogar, mas sabiam que iam ter 4 dias de treino. Cumpriram. Então você prepara para fazer. Nossa, vai ser terrível, vai ser muito ruim. Mas é isso que nós temos? Você prepara para isso. O problema é você preparar para cá e no meio você interromper. Para mim, este é um ponto fundamental. Porque se você está de férias, você extrapolou nas férias. O Boto não disse isso. Você extrapolou nas férias, mas você estava de férias e você estava contando com um processo de preparação para chegar num nível mais alto. Quem interrompeu foi a diretoria. Quem mandou interromper foi a diretoria. BAP e Boto são responsáveis iguais. Outro ponto, aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas a alternativa qual seria, PVC? Deixa ir para o torneio da morte, o Flamengo é rebaixado no estadual, é isso? A gente está falando faz 20 anos que o estadual não vale nada, eu vou ter que fazer Não, mas então é isso. Você acha que essa posição ia ser defensável, inclusive, na torcida do Flamengo? Deixa o Flamengo ser rebaixado. Eu acho que tem uma coisa que é não se incluir no problema, Rodrigo. Se a gente tomar uma decisão, a decisão vai do presidente ao massagista. Somos todos responsáveis. O que a gente planejou deu errado, o que nós corrigimos também não deu certo. De quem é a responsabilidade? Do presidente ao massagista. Ou nós somos um time, ou nós não somos um time. Vamos parar a preparação? Beleza. Vamos entender que tem um risco. O risco é o time não jogar bem e não conseguir desempenho. O que eu acho só é assim, aí você dizer, a partir daí, só voltar para o que eu falei, se vocês me corrijam se eu estiver errado, o Boto não é a pessoa mais benquista no vestiário do Flamengo. Estou errado? Não, não é. Não é. Não, já não era, isso piorou ainda mais, né? Se a gente olhar lá atrás, aquela mensagem subliminar que o Arrascaeta fez no meio da temporada passada, você lembra? Eu não lembro exatamente aqui o teor exatamente do texto dele, mas era uma mensagem subliminar para a direção de futebol do clube. E depois ele falou agora em entrevista, ele não deu nomes e tal, mas tá claro que tinha digamos assim, uma questão, um atrito ali, não era boa ali também, o Pedro, a mesma coisa, né? Ficou aquela coisa de, que o Pedro quer ser vendido e tal, também tinha um atrito ali. Então, com alguns jogadores, certamente tinha um atrito, e com outros, eu acho que era simplesmente distante. Ô, Rodrigo, eu tava procurando aqui, porque ele falava algo sobre cada rei em seu posto. Foi alguma declaração nesse sentido, né? Eu tô até procurando aqui qual foi a da rede social. Cada um no seu lugar. O tempo põe cada um no seu lugar. Cada rei em seu trono e cada palhaço em seu circo. Essa foi a declaração do Arrascaeta à época, no momento que ele estava ali chateado com a diretoria. De fato, o Boto já não era a pessoa mais querida do mundo, os jogadores já se incomodavam pela comunicação não ser tão próxima, por ele não ser tão próximo dos jogadores. Brás pode contar um pouco isso mais pra gente, né? Que acompanha o dia a dia, né, Brás? Dessa distância que já existia entre José Boto e os jogadores e que agora isso piorou ainda mais com a saída do Felipe Luiz, com a forma como foi feita especialmente e também com essa conversa de ontem do Boto com os jogadores, né? Responsabilizando aí boa parte da demissão, colocando na conta dos jogadores pelo comportamento deles também. De fato, assim, a comunicação entre elenco e a diretoria, no nome do José Boto, não é das melhores. Agora, especificamente, vive um momento assim, de maior ápice, assim, né, de distanciamento, mas acho que vale fazer a ressalva também no sentido seguinte, o Boto já veio para o Flamengo com um perfil diferente. O perfil do Boto não é muito já de ser o amigão do time, não. Não é amigão ele não tem esse perfil boleiro. O perfil de trabalho dele já não é assim. Tipo o Marcos Braz, esse elenco se acostumou durante anos a lidar com um cara, né, do futebol
que era mais próximo deles, era um estilo mais boleirão, falava mais a língua do jogador. O Boto, ele já veio com um perfil totalmente antagônico ao do Marcos Braz. Ele já adotou, por ele próprio, já um certo distanciamento. Ele não tem esse perfil de ser o amigão da galera e tal. Agora, óbvio que, primeiro de tudo, os jogadores sentiram essa diferença, né, internamente, né, de como era a relação com o Marcos Braz, como é que era essa relação, vamos classificar assim, mais profissional, né, entre o diretor de futebol e o elenco. Agora, ocorreram episódios específicos que geraram um atrito ali entre o Boto e alguns jogadores, certamente. Mas eu diria que, especificamente nesse episódio do Felipe Luiz, a insatisfação de alguns jogadores e funcionários na demissão foi mais no contexto geral, não só especificamente com o Boto, mas também pela decisão, pela forma como foi conduzida a demissão, que gerou na maioria dos jogadores e dos funcionários, essa insatisfação pela forma como foi conduzida a demissão do Felipe Luiz. Ô Braz, assim, eu vou de novo colocar e vocês me corrigem. A impressão que eu tenho é que a comunicação do Boto com o elenco, o fato de o Boto não ser o mais querido do vestiário, não é especificamente por ele não ser boleirão. É porque as pessoas acham que ele não fala sempre a verdade. Vou dar um exemplo. O caso da apuração que eu tenho, que é diferente de outras pessoas, eu respeito todas as apurações, mas a minha apuração é que, sim, o Felipe Luiz ouviu do Boto no vestiário que a ideia da demissão foi do BAP e que ele era contra. Veja, o fato de ter ouvido isso não significa que acreditou. É este o tom de que as pessoas que estão cercando... Você não precisa ser meu amigo, você precisa ser honesto comigo. E aqui é que está o ponto da comunicação. E teve o episódio do Pedro também, né, PVC, em que ele vaza para fora algo que era interno ali, então isso também pegou mal dentro, na parte interna ali do Flamengo, no episódio do Pedro. Sim, depois teve que ficar se desculpando ou tentando consertar. Não chamou o Pedro para pedir desculpas. E nem quer dizer que tenha que pedir, ele é chefe. Não precisa pedir desculpas. Você precisa ter uma relação de olhar no olho e entender como é que você vai se relacionar. Tudo na vida tem ônus e bônus. Tudo tem ônus e bônus. Você vai olhar no olho e resolver problema. Agora, Fabiola, não é um desafio só do Leonardo Jardim que está chegando, que, claro, vai ter que lidar com esse vestiário, mas do próprio BAP, né? Que você tem aí um ambiente complicado, os jogadores insatisfeitos com o seu diretor, o diretor não se dá bem com o elenco, o BAP, que acabou causando tudo isso pela decisão que ele toma, vai ter que arcar com isso também. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa. Sim, imagina. Eu não estou chamando o Boto de mentiroso, vou deixar claro isso aqui. Eu estou dizendo que no vestiário não se entende que ele fala a verdade o tempo inteiro. Desculpa, Fabiola. Imagina, PVC. E acho que falta no Flamengo, porque o Boto não é esse perfil, exatamente aquele articulador, o cara que conversa com o elenco, conversa com a diretoria. O Boto não é essa pessoa. O Boto é um cara que chegou do scout para poder descobrir jogador, ele contratou 10 atletas até aqui. O único titular absoluto é o Jorginho. O Arrascaeta o Paquetá com certeza vai se tornar um titular, mas assim, o Jorginho é o único titular absoluto contratado pelo Boto. O BAP confia muito nele, está de mão dada com ele até agora, mas eu acho que ele vai começar a ser questionado em muitos momentos aí. Se for cobrar dele contratações, beleza, acho que ele é o perfil, é o cara para descobrir jogadores, esse centroavante que o Flamengo tanto sonha. Para articular uma relação entre vestiário e diretoria, ele não é essa pessoa.